temos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é... Irmãos amados, é impossível falarmos de aflição sem fazer menção da pessoa de Jó nas Escrituras Sagradas. Vou repetir: é impossível falarmos de aflição sem fazer menção da pessoa de Jó nas Escrituras Sagradas. Jó é um exemplo de alguém que passou por várias aflições e ainda assim manteve a sua fidelidade a Deus. Alguém disse acerca de Jó o seguinte: que nós costumamos dar graças a Deus quando nós recebemos, quando nós ganhamos, mas Jó, ele é diferente. Ele na Bíblia, ele dá graças a Deus quando perde. Entenda isso. É ou não é assim? Nós não damos graças a Deus quando nós ganhamos, quando nós alcançamos alguma vitória. Mas Jó foi diferente. Jó louvou, adorou a Deus quando ele perdeu. Jó, irmãos, é um exemplo de fidelidade para as nossas vidas. Quando você lê o livro de Jó, você se depara somente com perdas no início do seu livro. Jó, ele vai perder de uma vez os seus bens, os seus servos. Ele vai perder de vez a vida dos seus filhos que foram ceifadas. Jó também perdeu a sua saúde, de tal ponto que a sua mulher diz: morra, Jó, é melhor morrer do que viver numa situação semelhante a essa que você está vivendo. No entanto, a Bíblia diz que Jó manteve a sua sinceridade, a sua fidelidade, a sua fé no Senhor. Veja bem que Jó, há 3 coisas que as aflições e o diabo não conseguiu tirar de Jó. Jó perdeu muitas coisas, mas há 3 coisas, 3 certezas que o diabo e nem as aflições tiraram da mente de Jó. E o texto que nós lemos, os versículos que nós lemos, fala simplesmente acerca de 3 certezas que Jó manteve em meio às aflições, às provações da vida. Primeira certeza que as aflições não tirou de Jó, de que o diabo não tirou de Jó, é que ele tinha um redentor para com a sua vida. Ele diz: eu sei que o meu redentor vive. Será que a igreja pode repetir isso nessa noite? Então diga bem forte: eu sei que o meu redentor vive. Veja bem, qual foi o momento em que Jó falou essas palavras? Jó disse essas palavras, meus amados irmãos, no ápice da sua provação, quando atingiu o clímax da sua provação naqueles dias. Foi no momento mais tempestuoso, mais atribulado que Jó estava vivendo, que ele reúne forças em si e diz: eu sei que o meu redentor vive. Experimenta, meu irmão, nos dias de adversidades na sua vida. Experimenta nos dias de provações, nos dias terríveis, sufocado de aflição. Experimenta dizer: mas eu sei que o meu redentor vive. Ele perdeu os filhos morreram, mas ele diz: mas o meu redentor vive. Eu perdi todos os meus bens de uma vez, mas eu sei que o meu redentor vive. Eu perdi toda a minha saúde, mas eu sei que o meu redentor vive. Olha se isso não é exemplo, amados, de fidelidade para as nossas vidas. Ele diz: o meu redentor. Você pode perder todas as coisas na sua vida,
Mas você não pode jamais, em hipótese alguma, perder a certeza de que o seu Redentor está vivo pelo século dos séculos. Isso, irmãos, tem que estar latente no nosso coração, mesmo diante das dores, das decepções, das lutas ferrenhas. Eu sei, olha a experiência particular dele. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Ele não está morto, não está mais enclausurado, apregoado numa cruz. Ele está vivo pelo século dos séculos. O apóstolo Paulo nos fala acerca dessa certeza, amados irmãos, acerca do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. E como eu disse, é algo que nós precisamos diariamente alimentar a nossa mente. A palavra Redentor significa aquele que reivindica. A palavra Redentor também significa um defensor em favor de alguém. A palavra Redentor significa, faz o mesmo papel de um advogado. Jó, naqueles dias, irmã Cida, estava sendo acusado de todo tipo de barbaridade. Jó estava sendo acusado de ter blasfemado acerca do Senhor, de ter xingado o nome de Deus. Mas ele olha para o Senhor e diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho um advogado pela minha vida. Assim nós também, amados irmãos, nós temos também o nosso acusador, que é Satanás. Apocalipse fala que o diabo, ele é o acusador dos nossos irmãos. Ele nos acusa 24 horas, nos acusando perante Deus, dizendo: viu, ele pecou, ele cometeu esse ato inapropriado, ele merece o castigo, ele merece a condenação. Mas olha que nós temos um advogado, amado, junto ao nosso Pai, e o nosso advogado chama Jesus Cristo. Nós temos um advogado, nós temos aquele que reivindica a nossa causa. Jó, ele perdeu tudo, mas não perdeu essa certeza, que o Redentor, o advogado, o defensor dele estava vivo. Nós precisamos ter essa certeza, amados irmãos, em meio às adversidades da vida. Olha, estou passando por essa luta, por essa tribulação, mas eu sei que Deus é por mim. Eu sei que eu tenho um advogado, eu sei que eu tenho um defensor. João vai dizer o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo que advoga as nossas causas. Nós temos um Redentor, nós temos um remidor, nós temos um advogado em prol das nossas causas. Ainda que Satanás quer nos ver lá embaixo, desviado, afastado, enfraquecido, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que advoga as nossas causas. Ele diz: ainda que eu esteja passando por todo tipo de acusação, eu sei que o meu Redentor está vivo. Alimente, irmãos, essa certeza no seu coração. Experimenta alimentar diariamente, principalmente nos dias tumultuosos da sua vida, nos dias de conflitos na sua vida. Experimenta dizer: o meu Redentor está vivo. Ele está vivo. Terceira certeza que as aflições não tirou de Jó. Segunda certeza que as aflições não tirou de Jó, melhor dizendo. Segundo, a certeza da chegada de um novo dia. Ele diz não somente que o meu Redentor vive, mas ele também diz: e que por fim se levantará sobre a face da terra. Essas palavras de Jó, irmãos, estão cheias de esperança, estão carregadas de certeza, de esperança. Ele diz: eu sei que por fim dos dias ele se levantará sobre a face da terra. Jó, além de ser um exemplo de fidelidade, ele é um exemplo também de esperança. Poucas pessoas na Bíblia manteve
tão cheio de esperança quanto a pessoa de Jó. Em outra passagem, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: ainda que Deus me mate, ainda assim confiarei nele. Lá no final do seu livro ele diz: eu sei que o meu Deus pode tudo, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esperança, certeza de que Deus haveria de agir. Em Jó capítulo 14, versículo 7, ele ilustra o seu estado como uma árvore cortada. Ele diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus frutos. Caso se envelheça na terra a sua raiz e morra o seu tronco no pó. Olha as palavras de esperança de Jó. Ele diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E significa, amados, que Jó estava passando por aquele vale da sombra da morte, mas ele mantinha a esperança em Deus. Ele esperava de que aquele momento tão difícil que ele estava vivendo de provação, ele tinha certeza de que era um tempo que logo passaria, logo o sol novamente surgiria, logo Deus lembraria dele e voltaria a abençoar a vida dele novamente. Nós também, amados irmãos, em meio às lutas, em meio às tribulações na nossa vida, precisamos manter também a esperança. Pior coisa é quando a pessoa está passando por vales, está passando por problemas, tormenta na sua vida, e ela não consegue enxergar o norte, uma direção. Muitas pessoas às vezes se entregam ao problema, muitos desistem da vida. Há aqueles que põem um fim na sua vida por não enxergar uma direção na sua vida. Mas Jó está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele se levantará sobre a face da terra. Esperança é manter, irmãos, essa esperança viva no Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele nos dá 3 conselhos quando nós estivermos passando pela tormenta. Primeira coisa, ele vai dizer que nós precisamos nos alegrar na esperança. Alegrar na esperança. Segunda coisa que Paulo vai dizer, ele vai dizer que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, seja paciente na tribulação. Diga para ele: se alegre na esperança. E por fim, ele diz: persevere em oração. Diga para ele: persevere em oração, meu irmão. Ah, como seria diferente a nossa vida se nós atentarmos para estes conselhos. Alegrar na esperança não é se entregar, irmãos. Não é cruzar os braços e dizer: não é assim mesmo, a derrota está aí, não tem como mais fazer mais nada. Não, Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Jó está fazendo isso. Jó está passando por aquela tormenta, irmãos. Imaginemos vivenciar um pouco da aflição de Jó. Imaginemos vivenciar um momento de perda na nossa vida. Se perder um ente querido já é algo que parece que arranca o nosso chão. Imagina perder os seus filhos todos de uma vez. Você manteria a sua integridade? Você manteria a sua sinceridade? Se Deus, deixa eu te perguntar, se Deus tirar tudo de você, meu irmão, você ainda manteria a sua fidelidade a Deus? Se você perdesse todos os seus bens hoje, essa pessoa que você ama, os filhos, a família, os bens, ficasse somente você com a roupa no corpo, qual seria a sua reação? Jó disse: eu sei que eu posso perder todas as coisas nessa terra,
Mas uma coisa, as lutas, as tribulações não tirará da minha vida. Eu sei que o meu Redentor está vivo. E eu sei que por fim Ele se levantará sobre a face da terra. Olha a certeza, olha a esperança, a convicção de Jó no meio da tormenta. E às vezes eu vejo que bastamos sofrer alguns reveses nas nossas vidas. Às vezes basta chover que nós já estamos resmungando, reclamando de Deus. Às vezes basta as coisas sair dos trilhos da nossa vida um pouquinho que nós já estamos revoltados contra Deus. Jó, ele diz: eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito e adorado seja o santo nome do Senhor. Eu sei que Ele está vivo. Eu sei que por fim Ele se levantará sobre a face da terra. Essas palavras, além de ser a palavra cheia de esperança, é uma palavra profética, porque está apontando, irmãos, para a volta de Cristo. Jó, ele está profetizando acerca da volta de Cristo neste versículo, quando ele diz: eu sei que Ele se levantará sobre a face da terra. Ele não está apontando para a ressurreição de Cristo, não. Ele está apontando para o retorno, a volta iminente de Cristo. Talvez você não saiba, mas há 300 textos na Bíblia que falam simplesmente acerca da volta de Jesus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia é um livro cristocêntrico. A Bíblia é um livro cristocêntrico. De Gênesis a Malaquias, há profecias apontando, dizendo que Ele virá. De Mateus a João, a realidade já é diferente. Ele veio, Ele está aqui em nosso meio. De Atos a Apocalipse, a profecia já é diferente. Ele virá novamente. Se tem uma certeza, amados, que nós precisamos alimentar na nossa vida, é de que Cristo, Ele voltará. Ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo, e eu sei que Ele se levantará sobre a face da terra. Jó aponta para a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13, ele diz: irmãos, não quero que sejas ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Como a vida do ímpio é uma vida amarga, como a vida de um ímpio é triste, porque eles não mantêm a esperança que nós mantemos acerca de quando nós fecharmos os olhos para este mundo, abriremos nas mansões celestiais para com o Senhor. Quantos aqui tem essa certeza nessa noite? O ímpio já não tem essa certeza. Você pergunta a um ímpio aí fora sobre a certeza de salvação, ele diz: Deus sabe de todas as coisas, se Deus quiser. Não, amados, Paulo ele vai dizer que nós não devemos nos entristecer como os demais aí fora, como aqueles que não têm esperança. Ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem, Deus mediante a Jesus o tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com grande brado, com voz de arcanjo, ao som de trombeta, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que Ele se levantará sobre a face da terra. Jó está nessa expectativa. Jó está vivenciando mesmo aquele momento de luta. Jó está olhando lá para frente acerca da volta messiânica, acerca da volta bendita do Senhor Jesus Cristo.
Precisamos, amados irmãos e irmãs, como igreja também, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, alimentar a esperança da volta de Cristo, alimentar acerca dessa certeza, pois em brevemente os portais celestiais se abrirão, nós veremos o Senhor vindo ao encontro da sua igreja, e a realidade é que quem estiver preparado subirá, quem não estiver preparado, infelizmente, ficará. Terceira certeza que as aflições não tirou de Jó, de que ele seria participante de tudo isso que ele havia dito. Primeira certeza, que o seu Redentor está vivo. Segunda certeza, era a certeza de que um novo dia haveria de chegar. E terceira certeza, era a certeza de que ele seria participante dessa volta maravilhosa do Senhor. Vejamos bem o que ele diz aqui na palavra. Ele diz: depois de consumido a minha carne, ainda assim eu verei por mim mesmo, meus olhos e não outros contemplarão. Ele tinha certeza de que seria participante dessa volta eminente do Senhor Jesus Cristo. Ele diz acerca daqueles que dormem, porque quando Cristo virá, os que dormem no Senhor ressuscitarão para o encontro com o Senhor nos ares. Precisamos, amados irmãos e irmãs, também manter esta esperança, essa certeza de que nós seremos participantes da vinda e da volta do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 14, ele diz: não turbe o vosso coração. Abaixa um pouquinho, Herbert, por favor. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também no Pai. E ele diz: na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: eu vou preparar-vos o lugar para cada um de vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Essa esperança nossa, irmãos, precisamos ter essa esperança de que nós seremos participantes do retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Há coisas maravilhosas sendo preparadas na eternidade para você, meu irmão, minha irmã. Precisamos tão somente nos desligarmos um pouco da terra e voltarmos a nossa mente para as coisas celestiais. Quantos que não esperam mais a volta de Cristo? Quantos que mesmo ainda nesses dias de pandemia não mantêm essa expectativa da volta de Cristo? Aqueles que vivem como se Cristo não viesse. Mas Jó está dizendo: eu sei que ele se levantará sobre a face da terra, e os meus olhos, os meus próprios olhos o verão. E significa que ele seria participante dessa volta de Cristo. Você tem essa certeza, meu irmão? Se Cristo voltasse hoje, você tem essa certeza de que seria participante dessa volta de Cristo? Ou simplesmente de que você ficaria aqui nessa terra ao se deparar com a grande tribulação, como é ensinado? Ou você seria simplesmente participante deste retorno maravilhoso do Senhor Jesus? Paulo ainda diz: pois tenho para mim que as aflições deste tempo não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nada, irmão, se compara com aquilo que está sendo reservado na eternidade para você. As aflições deste mundo não podem se comparar. As lutas, as tribulações, as dores, as perdas deste mundo não podem se comparar com o peso de glória que está sendo reservado para nós na eternidade. E eu encerro com uma última palavra do apóstolo Paulo, que está em Romanos capítulo 13, versículo 11 e até o 14, que na verdade é um conselho de Deus para as nossas vidas. Ele diz: e isto fazei, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertardes do sono. É hora
de despertarmos do sono, igreja, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando nós nos tornamos crentes. Olha o que Paulo vai dizer: a noite é passada, o dia é chegado, dispamo-nos, pois, das obras das trevas, e vistamo-nos, pois, das armas da luz, andemos honestamente como de dia, não em glotonaria, não em bebedeiras, não em pudicícies, não em dissoluções, não em contenda, não em inveja. Mas ele encerra dizendo: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Que esta palavra possa provocar despertamento na sua mente, na sua vida espiritual nesta noite. Eu não sei como você tem andado nesses dias, mas eu sei que nós estamos vivendo os últimos dias, que brevemente Cristo virá, e o aconselho é que nós andemos honestamente na presença do Senhor, deixando, irmãos, todo embaraço, tudo aquilo que nos impede de caminhar na presença de Deus. Se coloque de pé no seu lugar aí, e nós vamos orar nesta noite. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará sobre a face da terra, eu